China Popular vai ajudar São Tomé e Príncipe a aproveitar a sua posição geoestratégica no Golfo da Guiné para desenvolver a sua economia sem depender de apoios externos. Arrancou hoje na sala de conferência das Nações Unidas o ateliê para a elaboração do novo plano estratégico de luta contra o paludismo. O Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Teodorico Campos, reúne com os produtores de cacau para falar de qualidade de produto. Decorre no país o ateliê de formação sobre as ferramentas de materialização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Boa noite. A posição geoestratégica de São Tomé e Príncipe no Golfo da Guiné será potenciada pela China Popular para desenvolver a nossa economia sem depender de apoios externos. Esta projeção foi dada a conhecer pelo Diretor-Geral do Departamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros Chinês para a África, depois do encontro hoje com o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada. Foi um encontro de pouco mais de 3 horas. A delegação do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês está no país para tratar com o governo são-tomense o Programa Quadro de Cooperação com a China Popular. Neste encontro, esta segunda-feira, com o chefe de governo são-tomense, Patrício Trovoada, as partes começaram a desenhar as possíveis áreas de cooperação. Os dois lados concordamos consensualmente que vamos valorizar e assegurar bem o nosso grande rumo da amizade dos dois países para construir duas bases, nomeadamente a confiança política mútua e a amizade popular. Apoiar a São Tomé e Príncipe no turismo, no desenvolvimento turístico, na agricultura, indústria marítima, apoiar a construção da infraestrutura, o desenvolvimento do capital humano e também na segurança. O nosso objetivo é para apoiar o vosso país, o vosso governo, para aumentar o emprego do povo, aumentar a receita fiscal do Estado, também aumentar a ganho das divisas, para tirar o povo da pobreza e realizar o desenvolvimento econômico independente. Para o desenvolvimento econômico independente de São Tomé e Príncipe, a China Popular vai ajudar o país a aproveitar a sua posição geográfica estratégica no Golfo da Guiné para desenvolver a sua economia. Nós conseguimos o nosso desenvolvimento muito acelerado e vamos ajudar o vosso país a transformar as vantagens do recurso e da posição geográfica, compartilhando as nossas experiências para o vosso país realizar o desenvolvimento independente sem dependência da assistência externa. O representante do governo de Pequim disse que dentro de pouco tempo vai ficar provado que a escolha de Patrício Trovoada pela China Popular foi acertada. Os nossos países devem fazer esforços conjuntos para valorizar as nossas boas relações e as oportunidades. E nos próximos 3 para 5 anos, acredito que iremos ajudar o vosso país para ter um futuro bem diferente e também provar que a decisão do Primeiro-Ministro Patrício Trovoada é correta e corresponde aos interesses do seu povo. Eu acredito que num futuro não muito distante vocês vão ver um resultado bem diferente. O Primeiro-Ministro Trovoada Patrício, bem como o governo são-tomense, são sábios para tomar uma decisão estratégica política tão importante para restabelecer relações diplomáticas com a China. O facto vai ser provado tanto política como econômica e moralmente, o que é uma decisão de grande visão e também correspondem aos interesses dos dois povos.
São Tomé e Príncipe e a China Popular preparam o programa quadro de cooperação que deverá ser assinado brevemente. A cooperação também foi o tema abordado no encontro entre o presidente da Assembleia Nacional e a mesma delegação chinesa ainda esta manhã. Nova visão para São Tomé e Príncipe em breve é o que assegura as autoridades chinesas com o reatamento das relações entre ambos os países. Com o reforço, o fortalecimento da nossa cooperação, veremos um cenário que mencionei em 5 anos. Luta contra o paludismo começou hoje a ser elaborado. Por efeito, o país conta com uma consultoria do representante da Organização Mundial da Saúde para a África Central. Durante 3 semanas, a equipa do Programa de Luta contra o Paludismo vai estar reunida no ateliê para a elaboração do novo plano estratégico de luta contra o paludismo. Terminando o plano 2012-2016, o país preconiza a eliminação do paludismo até 2025. E nós estamos, nesta altura, na 4ª fase deste processo de avaliação, que corresponde à elaboração do novo plano estratégico. Nós vamos preparar agora um novo plano estratégico, que é um plano de eliminação do paludismo no país. Também temos um documento de política, fruto de todo este processo, onde nós temos uma meta para a eliminação do paludismo, que a nossa visão é eliminar o paludismo até 2025. Isso quer dizer que nós estamos, eu vou lançar esse desafio agora, né? O país está praticamente há 9 anos para eliminar o paludismo. A luta contra o paludismo em São Tomé, todos nós sabemos que é um processo que já vem de longa data. A elaboração deste novo plano estratégico conta com a consultoria internacional da Organização Mundial da Saúde. Felizmente, a malária era um grande problema de saúde pública em São Tomé e durante os últimos anos a incidência baixou bastante. E nós devemos lembrar que este país também tomou a decisão antigamente de erradicar a malária. Mas no princípio da Organização Mundial de Saúde, nesta fase, todos os ministros, os governos, só a tomar a decisão de eliminar a malária até 2030. E nesta perspectiva, a primeira questão, onde nós estamos em termos de desenvolvimento do programa, porque a Organização Mundial da Saúde definiu claramente as etapas para atingir a eliminação. Somos numa fase onde o país atingiu quase todos os distritos uma taxa de positividade menor de 5%, que pode significar para algumas pessoas que já atingimos os nossos objetivos. Mas no conceito da Organização Mundial, no conceito da eliminação, está errado. Precisamos de passar a uma fase diferente para realmente atingir o objetivo de eliminação, como foi feito em Maurícios ou outros países que atingiram estes objetivos. Com muitos mais ganhos em termos pela indústria turística, pelo orgulho do país, mas que precisa, nesta fase, sair de uma forma de trabalho de rotina para uma forma mais baseada em evidências. Benzeru Eladi explica ainda as etapas para atingir a fase de eliminação que o país pretende. As etapas definidas pela Organização Mundial da Saúde são muito claras e fazem que passar de uma abordagem de rotina, trabalhar como de costume, em inglês falam de business as usual, por uma fase mais inteligente, baseada nas evidências. Evidências onde são os focos, que são a parte da população que é mais atingida. Como reagir de uma maneira muito pronta por evitar que menos casos se transformam em uma epidemia e a volta da situação anterior. Esta mudança se chama um paradigm shift, quase que necessita uma fase de mais investimentos também,
porque atingimos estes objetivos com apoio do governo, dos parceiros, mas o risco de que o financiamento de fora vai baixar com o tempo, e nisso que ao mesmo tempo mobilizamos mais os recursos internos da comunidade, das ONGs, das populações, para realmente manter, atingir o objetivo de pré-eliminação e de eliminação e, no fim, evitar a reintrodução nos anos 2021, 22, 23. Só este plano estratégico que vai ser preparado vai servir para a última etapa, que será a eliminação, a evitar a reintrodução da malária. O novo plano estratégico irá consistir em objetivos, estratégias e atividades direcionadas para a eliminação. Decorre no país o ateliê de formação sobre as ferramentas de materialização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A cerimónia de abertura foi presidida pelo Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Teodorico Campos. Quadros da Administração Central do Estado, representantes camarários, agricultores, organização da sociedade civil, ONGs, bem como parceiros técnicos e financeiros, participam neste ateliê de 4 dias sobre as ferramentas de materialização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma iniciativa conjunta do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural e a Organização Internacional da Francofonia. La définition et l'élaboration des objectifs. Na definição e elaboração dos ODD, mobilizamos igualmente os segmentos representativos da população mundial a trabalhar num processo inclusivo e participativo sem precedente. Esse nível de sensibilização exige hoje em dia, da parte de todos, ações concretas para o desenvolvimento durável. Concrète pour le développement durable. Agradeço à Organização Internacional da Francofonia e do Governo São Tomense por esta iniciativa, a fim de proporcionar aos autores nacionais e locais do país a possibilidade de melhor se informar, sensibilizar e formar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no quadro do Programa de Desenvolvimento Durável no Horizonte 2030, bem como a apropriação das ferramentas para a materialização do guião do roteiro de desenvolvimento nacional. A pertinência e o alcance deste ateliê, no contexto do desenvolvimento da nossa economia, é sem margem para dúvidas um fator de alento e de mudança de atitude coletiva que deve ultrapassar as fronteiras ideológicas e político-partidárias e ser assumida em toda a sua plenitude por todos como uma condição indispensável para a garantia da coesão social à escala nacional. O Governo, segundo o Ministro Teodorico Campos, está a definir uma política de população assente na melhoria das condições de vida das pessoas, com ações nos domínios da educação, saúde, ambiente e alívio da pobreza. 146 casos criminais foram registrados na última semana no país. Confira o balanço da Polícia Nacional já a seguir. São Tomé e Príncipe ratificou 6 instrumentos internacionais chaves no domínio dos direitos humanos, nomeadamente a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, Convenção das Nações Unidas sobre proteção dos direitos dos migrantes e dos elementos das suas famílias, Convenção das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos Civis e Políticos e o segundo protocolo adicional, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos Civis e Políticos, dedicado à abolição da pena de morte. Numa nota enviada à nossa redação, a Embaixada de Portugal, na qualidade do país que assume a presidência local da União Europeia, manifesta a sua satisfação com esta ratificação, sendo, estamos a citar, um passo relevante na promoção dos direitos humanos no país, enquanto sinal inequívoco de compromissos
na proteção dos cidadãos no âmbito dos instrumentos ora ratificados. A Convenção à União Europeia disponibiliza-se a apoiar São Tomé e Príncipe na implementação total destes instrumentos-chave no domínio dos direitos humanos que se inserem no núcleo do Sistema Internacional de Direitos Humanos. O Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Teodorico Campos, reuniu-se com alguns produtores de cacau para delinear estratégias para a melhoria da produção e comercialização do cacau. As partes fixaram um novo preço para a comercialização deste produto. No encontro, o ministro Teodorico Campos abordou com os produtores de cacau assuntos inerentes à queda do preço deste produto no mercado nacional e internacional. Nesse momento, o preço de cacau baixou consideravelmente no mercado internacional, portanto, os compradores de cacau tiveram encontro com Sua Excelência, Ministro da Agricultura, para poderem ver até que ponto, qual é o preço que eles podem praticar, que não se vai prejudicar nem aos produtores, nem aos compradores. Mas nós, a FENAPA, enquanto representante dos produtores, nós temos a nossa posição, nós sentimos um bocado inquietos com esta situação, porque no ano passado o cacau chegou até $3.000 ao tonelada e não houve nenhuma reunião. Portanto, este ano, logo que o cacau baixou, portanto, está a haver todas essas reuniões com tendência de baixar preço de uma forma bastante considerável. Após o encontro, as partes estipularam um novo preço mínimo a ser praticado somente neste mês. Após várias discussões, aliás, queria aqui recordar que esta não é o primeiro encontro, já tivemos encontro com os compradores. Hoje foi, digamos, não será o último encontro, na medida em que o governo está a acompanhar a situação, porque a tendência do mercado é diminuição de preço, mas para já quero dizer aqui que o mercado é livre, o governo não dita os preços, mas o governo é um parceiro das empresas exportadoras neste mercado de cacau. Daí que o governo, digamos, testemunhou esse encontro entre quer o representante do produtor e as empresas e chegou-se a um consenso de estabelecer um preço mínimo para o cacau convencional de $11.000, pelo menos durante o mês de março. Com esta filosofia, o governo acredita ser possível resolver a situação. 146 casos criminais foram registrados na última semana pela Polícia Nacional. Água Grande continua a ser o distrito com maior número de casos, com 44 casos. Os dados foram avançados hoje no balanço semanal da Polícia Nacional. O índice de violência doméstica e agressões físicas têm aumentado em São Tomé e Príncipe e nesta semana o distrito de Água Grande registrou um total de 44 casos em relação à semana transata. Os resultados foram dados pelo responsável da Brigada Anticrime da Polícia Nacional. Na semana finda, a Polícia Nacional registrou um total de 146 casos criminais, mais 49 em relação à semana transata. Pode dizer que no comando do Estado de Água Grande registrou-se um total de 44 casos criminais, 40 casos no comando do Estado de Mesoche, Cantagalo registrou 23 casos, 15 casos no comando de Lobata, 16 em Lembã, 6 em Cauê e 2 casos na região autônoma do Príncipe, ou seja, o comando regional. No que diz respeito a crimes contra pessoas, ofensas corporais, registrou-se um total de 26 casos de ofensas corporais e um total de 21 casos de violência doméstica, ou seja, mais 13 casos em relação à semana transata. Relativamente a crimes contra patrimônio, furto, deu entrar nos comandos distritais regional um total de 10 casos de furtos. Também no que diz respeito à situação que marcou a semana, no dia 27 houve 3 casos de agressão física. Um que aconteceu em Bombaim, onde um senhor foi agredido com manchinho no braço esquerdo, e outro em Lobata, onde outro senhor também foi agredido com manchinho no braço direito. No dia 27 também, um senhor também foi agredido com pedra na cabeça, isso aconteceu em Aguarós. Também registrou-se um total de 2 incidentes, sendo no dia 1 e no dia 4, onde 2 senhoras tentaram se suicidar bebendo lixívia. E também no dia 5 houve um caso de violência doméstica,
onde o marido agrediu a sua esposa com soco no peito e a seguir esfaqueou a mesma na coxa direita. O mau uso das viaturas e a ingestão indevida de bebidas alcoólicas têm provocado vários acidentes de viação e, em relação à semana transata, foram registrados 16 casos. A situação da segurança rodoviária do país pode dizer que na semana fina registrou-se um total de 16 acidentes de viação, sendo 4 acidentes isolados, 10 acidentes de colisão e 2 acidentes por atropelamento. As causas são sempre as mesmas, como excesso de velocidade, a falta de precaução, desrespeito à regra de prioridade, condução sob efeito de álcool, ultrapassagem incorreta e deficiência mecânica. E como consequência desses acidentes, temos infelizmente essa semana registrou-se um caso de morto, um caso de vítima mortal, onde o indivíduo, depois de ter tomado algumas bebidas, ter ingerido alguma bebida alcoólica, pegou na sua motorizada e despistou-se e acabou por falecer. Isso aconteceu em Cauê. Também houve 2 casos de ferido grave, 5 ferido ligeiro e 25 danos materiais. Segundo a Polícia Nacional, o índice da criminalidade tem aumentado nos últimos tempos. Mulher de 39 anos desaparecida há uma semana.